Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Quando vocês tiverem pergunta para me fazer, pode mandar no meu WhatsApp, tá bom? Tem aqui no final da descrição do vídeo. Tô vendo que algumas pessoas colocam a pergunta aqui no canal e às vezes é difícil eu estar respondendo pelo canal. Agora no WhatsApp não, é mais fácil porque eu posso mandar um áudio ou ligar pelo WhatsApp, tá bom? Combinado? Mas muito obrigado pelas mensagens de vocês e as perguntas de vocês também. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Josué capítulo 2. Bem interessante aqui que nós vamos conhecer uma personagem chamada Raabe. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou ler desde o versículo 1, que diz assim. Eu vou lendo e já explicando os versículos aqui, tá bom? Diz assim. Josué capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim para espiar secretamente, dizendo: Ide observai a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Bom, aqui quando fala que Josué mandou eles secretamente aqui era que nem o povo de Israel sabia. Vocês devem se lembrar lá quando Moisés escolheu 12, né, espias para espionar a terra, e aí eles trouxeram aquele cacho de uva, tudo, e aqueles 10 que deram um, um relato ruim da terra, né, que tinha gente lá que não dava para dominar a terra, e por conta disso desmoleceu toda a casa de Israel. Eles ficaram 40 anos no deserto ali, eles não puderam entrar na terra prometida. E desta vez aqui Josué ele faz diferente, né? Ele manda 2 espias lá para Jericó para ver como era a cidade lá, tá bom? Então ele manda secretamente e depois pede para eles trazer um relato diretamente para ele. Então, na verdade, quando eu diz secretamente aqui, significa que o próprio povo de Israel não sabia que Josué havia mandado 2 espias lá para Jericó para ver como era a cidade. Aí aqui a gente pode entender algumas coisas, porque diz que esses 2 israelitas, eles entraram na cidade lá de Jericó e que eles foram para casa de uma prostituta e dormiram ali, tá bom? Bom, sendo israelitas, pessoas que tinham convênio com Deus, não fica muito bem eles terem ido dormir na casa da prostituta. Mas tem alguns comentários interessantes aqui que os judeus fazem a respeito desse versículo aqui, tá bom? Do versículo 1. Por exemplo, os judeus, né, comentaristas sobre as escrituras, inclusive Flávio Joséfo, ele fala o seguinte aqui, que essa casa, no termo hebraico que está escrito, significa pousada. Então, quando eles vão ali para Jericó, óbvio, né, eles estão espionando a terra, mas eles têm que ter um lugar para eles ficar. Então, eles vão até aqui, quando diz casa, é uma pousada, é como se fosse um lugar onde viajantes que estivessem passando ali poderiam dormir naquele local, tá bom? E quem era a dona daquele estabelecimento ali onde podia se dormir? Era Raabe, tá bom? A prostituta. A respeito da palavra prostituta aqui também, eles pegam a tradução que significa aqui transação. Também dá para traduzir a prostituta pela palavra transação, isso em hebraico, tá bom? Mas aqui é mais no sentido de negociar, ou seja, era uma mulher que negociava para as pessoas dormir naquela pensão, né? Pensão ou pousada, vamos dizer assim. Bom, esse é o comentário, né, dos judeus estudiosos, tá bom? Que falam sobre isso aqui. Eu até gostei da ideia de que ali era uma pousada, e isso faz muito sentido para mim, que os israelitas foram até lá para passar a noite, tá bom? Faz muito sentido para mim. Mas o que acontece aqui? Quando eles tentam pegar aqui como comentário e dizer que a mulher não era uma prostituta, que era como se fosse uma comerciante da casa ali, né, de pousada, não fica muito bem por causa da luz das escrituras que nós temos no Novo Testamento, que diz que realmente Raabe ela era uma prostituta. Então, se no Novo Testamento diz que é uma prostituta, nós devemos então, todos os cristãos, né, que acreditam em Jesus Cristo, acredito que vai mais pela linha do que está no Novo Testamento. Até mesmo por causa dos comentaristas, né, os judeus, eles só acreditam no Velho Testamento ali. Né, eles não têm o Novo Testamento para se basear. E também são hipóteses que eles vão colocando ali de acordo com a tradução. Mas a tradução diz também
que pode ser traduzido por Raabe era uma prostituta. E é o que diz aqui, ó, vou trazer os versículos para vocês do Novo Testamento. Tá aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Aqui tá falando a respeito da fé, né? E aqui diz assim, ó, pela fé Raabe, a meretriz, né? Então, aqui já no grego, a palavra meretriz significa literalmente prostituta. Então, realmente, Raabe, ela era uma prostituta, tá bom? Então, pela fé, Raabe, a meretriz, não, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, né? Então ela recolheu os dois espias, esconde ele, a gente vai ler aqui no texto. Então ela protege. Então fala que pela fé, por o ato dela fez, aqui fala sobre que a fé sem obras são mortas, né? Então, o que está acontecendo aqui? Ela fez uma boa ação, então por isso ela ficou protegida, que é o que a gente vai ler no texto aqui, tá bom? Por conta da fé dela. Então aqui no Novo Testamento a gente está ouvindo falar sobre Raabe, a prostituta, mas está falando da boa ação que ela fez e da fé que ela tinha, tá bom? Então isso é bem interessante aqui. E também em Tiago, capítulo 2, versículo 25, que diz assim, ó: de igual modo, Raabe, a meretriz, novamente mencionando ela como uma meretriz, né? Não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, né, os espias, e o despediu por outro caminho, salvou eles da morte, porque o rei de Jericó iria pegá-los e matá-los, né? Ele ficou sabendo que tinha os espias ali. Então, só para esclarecer aqui, né, eu acredito que os dois israelitas, eles foram até a casa de Raabe porque ali era um local, né, para descansar, para pousar. Até mesmo o próprio versículo, né, quando diz aqui, ó, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E dormir, então esse já está falando o propósito por que eles foram ali. Tá bom? Não foi para pecar, mas sim para dormir. Então acredito que eles foram realmente alugar um quarto ali para passar a noite, tá bom? Foi isso que aconteceu. Mas vamos voltar para a história aqui, que ela é bem interessante. Josué, vou continuar no versículo 2 aqui. E então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair aos homens que vieram a ti. E entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então o rei de Jericó já ficou sabendo que eram espias e que ele vieram espiar. E o primeiro lugar que ele acha que tá é lá na casa dela, porque lá é uma pensão, uma pousada. Né? E realmente ela fala que estava lá, ela protege, né? Ela esconde os dois e protege eles e diz que eles foram embora. Né? Vamos acompanhar no texto aqui. Versículo 4 agora. Porém, aquela mulher tomou aqueles dois homens e os escondeu e disse: é verdade, vieram os homens a mim, porém não sabia eu de onde eram. Aqui ela já está se defendendo porque tinha uma lei, né, lá em Jericó, que nessa pousada onde eles ficavam ali, se fosse um assassino, alguém que havia cometido algum crime, ele teria que ser entregue, ela teria que avisar os guardas de Jericó para levar esse homem ao rei, para ser julgado. Né? E aqui ela sabia que eram espias e ela não entregou, né? Ela escondeu os dois ali. E aí ela fala: eu não sabia quem eram eles. Então isso ela já está falando a inocência dela, porque senão ela tinha que ter avisado. Continuando aqui. E aconteceu que, havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, ela contando, né? Ficou escuro, fechou a porta, que era o horário que ela ia fechar a pensão. Aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Ela ainda pegou e despistou, né, os guardas. Ele falou: corre atrás que vocês vão achar, porque eles saíram daqui à noite agora, quando eu fechei a porta, que eu fechei aqui a casa,
eles foram, então corre que vocês vão achar ele pro caminho. Então os guardas foram correndo ali, né? Ela tinha escondido os homens em cima na casa, no terraço ali, né? Em cima, embaixo de uns linhos de fino, alguma coisa assim. E aí o que que acontece? Esses homens foram atrás, né, dos dois espias de Israel ali. E aí o que que acontece nos versículos posteriores, né? A mulher ela vai falar então com os dois israelitas que estão escondidos na casa dela, os dois espias. E aí é bem interessante porque primeiro ela usa ali de benevolência, de bem para aqueles homens e procura ajudá-los, né? Escondendo eles, porque certamente eles seriam mortos. Então ela mente para defender, para proteger eles ali, tá bom? E aí vamos ver o que acontece aqui, ó. Versículo 8 agora. Antes que eles dormissem, ela subiu até eles no telhado e disse-lhe aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Olha que interessante ela falou, né? Olha, eu sei que Deus deu essa terra para vocês. E todos nós aqui da cidade de Jericó estamos apavorados por causa de vós. Então, ela vai começar aqui agora a prestar um testemunho sobre Deus. Olha que lindo é esse versículo, que lindo a fé que ela tinha e o testemunho no Deus vivo e verdadeiro. Devemos lembrar, né, que essas outras nações, por exemplo, Balaão, né, que foi um dos profetas, ele não fazia parte da casa de Israel e provavelmente também profetizou sobre a iniquidade na terra, que se o povo não se arrependesse, Deus daria a terra a outro povo, e agora esse outro povo chegou, que é a casa de Israel, porque o povo não se arrependeu. Eles sacrificavam seus filhos a ídolos, era muita prostituição, muita iniquidade. Então agora eles estavam amadurecidos, conforme o Senhor havia prometido lá a Abraão, né? Que ainda não havia chegado o tempo, mas o pessoal daquela terra se corromperia, e aí então o Senhor daria a terra à descendência de Abraão, e agora chegou a hora de cumprimento dessa promessa, tá bom? Então vamos lá, o que ela começa a fazer aqui? Ela começa a prestar um testemunho lindo sobre o Deus, né? E que todos estão apavorados ali. Olha só a fama do povo de Israel, o que Deus fez pelo povo de Israel, e a fama chegou então ali até Jericó e toda a cidade estava assustada. Olha o testemunho dela. Porque ouvimos o que o Senhor secou o mar vermelho diante de vós, né? Quando o Senhor abriu o mar vermelho, eles passaram. Quando saíste do Egito. E o que fizeste aos dois reis dos amorreu, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. E o que ouvimos esmoeceu o nosso coração. Esse esmoeceu o nosso coração aqui em hebraico fala que e desmaiou, né? E os homens desmaiaram. Então o pessoal da cidade ali estava todo desanimado, estavam como se estivesse desmaiado diante do povo de Israel, preso ali, com medo deles. É, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só que testemunho lindo, né? Ela fala, o Deus de vocês é o Deus do céu e o Deus debaixo da terra, é o Deus todo-poderoso. Eu achei lindo esse testemunho aqui que ela compartilha. Bom, então ela começa a falar com eles pedindo benevolência. Fala, olha, ajuda eu, né? Eu e minha família, eu sei que a cidade vai ser de vocês porque o Deus de vocês é poderoso. Então ajuda, deixa a minha família viver. E aí eles fazem, né, um acordo ali. Eles fazem um acordo com um sinal, né? Quando Israel fosse atacar Jericó, ela deveria colocar na janela ali um pano cor de escarlata, amarrar ali para identificar que naquela casa não era para os israelitas matarem todos. E ela despede eles por um caminho ali, né? Ainda orienta eles, né? Vamos pegar o versículo aqui, ó. Josué 2, versículo 15 e 16. E ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa
estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: Ide ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide para o vosso caminho. Então ela ainda orientou: olha, vocês vão sair daqui pela muralha à noite, né? Amarrou a corda ali, eles desceram. Vocês vai lá para aquela montanha, fica lá 3 dias, porque os perseguidores foram atrás de vocês pelo caminho. Se vocês for para o caminho, o que vai acontecer? Quando ele estiver voltando, vocês vão dar de cara com ele, eles vão te achar. Então fica na montanha 3 dias e eles vão voltar, e então vocês seguem seu caminho. Ela ainda deu a orientação. E é isso que acontece, né? Depois de 3 dias eles vão e chegam ali então até Josué e passam o relato. O relato lá está aqui em Josué capítulo 2, versículo 24. Olha o que eles disseram. E disseram a Josué: certamente o Senhor Deus deu toda essa terra em nossas mãos, pois até todos os moradores estão apavorados diante de nós, né? Então eles trouxeram esse testemunho que a mulher havia compartilhou com Josué sobre o acordo que eles fizeram com a mulher lá, com Raabe, tá bom? E aí Josué honra esse acordo, né? Na verdade, essa mulher ela vai passar, ela e a família dela vai fazer parte da casa de Israel, né? Elas vão passar a pertencer à casa de Israel. Flávio Joséfo e outros historiadores aí judeus fala que essa mulher Raabe, né, a prostituta, ela chegou a se casar com Josué. Não existe nenhuma menção no Velho Testamento sobre isso, tá bom? Mas no Novo Testamento nós temos um comentário que não foi com Josué que se casou, né? E que foi com Salmão. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mateus capítulo 21, versículo 31. Não. É Mateus 1, versículo 5 que eu vou ler, desculpa. É porque aqui está falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. E Raabe, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, Raabe, a descendência dela, por meio da descendência dela, veio Jesus Cristo, né? Depois veio Ruth também. Toda essa descendência veio da parte de até chegar a Jesus Cristo, né? Olha aqui o que diz o Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz foi o que casou com Ruth, né? E Ruth e Boaz então tiveram Obed, e assim começa a genealogia indo até passar pela casa de Davi, né? E chegar até Jesus Cristo ali também. Então é a genealogia de Jesus Cristo. Eu achei muito interessante. Então aqui no Novo Testamento nós temos essa menção dizendo que Raabe ela se casou com Salmão, tá bom? Então nós acreditamos dessa maneira por causa dessa luz. E alguns podem até pensar: nossa, mas Jesus Cristo veio dessa genealogia aí de uma mulher que era prostituta? Exatamente, ela mudou. Bom, Deus usou de benevolência com a vida dela e ela mudou a vida dela, né? Então a gente não pode julgar também como ela chegou nesse estado, nessa vida. Hoje em dia também, né? Existem pessoas que são abusadas quando crianças, que são vendidas, pessoas influenciadas desde criança ali, e acabam caindo no mundo da prostituição de uma maneira sendo usado por outras pessoas. Então nós não podemos julgar como aquela mulher chegou a ser prostituta ali. Mas o mais importante é que sempre nós podemos mudar, tá bom? E a gente pensar, né, e desqualificar ela para ser da descendência ali de Jesus Cristo, da genealogia de Jesus Cristo, seria desqualificar a expiação de Jesus Cristo, porque o poder da expiação de Jesus Cristo é grande, né? Ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura neve, como diz o profeta Isaías. Então, não importa o tamanho do pecado, o importante é o arrependimento. A pessoa se torna limpo quando ela tem um arrependimento seguro. Então, para finalizar, eu vou compartilhar com vocês aqui o que Jesus Cristo disse aqui em Mateus 21, versículo 31 e 32, por causa que os judeus, eles odiavam os publicanos, né?
que cobravam impostos, e também as meretrizes, né, as prostitutas ali. E olha só a palavra dura que Jesus Cristo usa ali com os líderes religiosos. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Isso é muito forte você falar para um religioso. Ó, em verdade eu te digo que os publicanos e as meretrizes, esses que vocês odeiam, eles entram primeiro do que vocês no reino de Deus, né? E Jesus Cristo continua dizendo: porque João veio a vós no caminho da justiça, e não creste nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. E vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependerdes para que vos crê. Então veja só, sim, a meretriz e os publicanos entravam para o reino de Deus porque se arrependiam a sua vida e mudavam a sua vida. Então o mais importante não é o tamanho do pecado, e sim a mudança. Você está disposto a mudar. A expiação de Jesus Cristo cobre todos esses pecados. O que nós temos que fazer é ter essa disposição de mudar. Eu sou muito grato por ter essa história na Bíblia que fala sobre Raabe, que ela era realmente uma prostituta, mas como ela faz parte da casa de Israel, como ela se arrependeu, fez parte da casa de Israel, e Deus usou de benevolência com ela, e por meio dela veio a descendência de Jesus Cristo. Que interessante, eu gosto demais. É essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.